Change is coming. There's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon. We're making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. It starts right now. Olá, minhas boas-vindas a você que acessou a nossa maratona do 25º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Eu sou Marco Antônio Rossi e hoje é a quarta-feira, 8 de setembro, e entramos pelo quarto dia desta maratona que se iniciou na última segunda-feira, dia 5, e se estenderá até o próximo dia 22, sempre às 13 horas, aqui no canal da TV Mega Brasil Online e nos demais canais de streaming da Mega Brasil. Se você perdeu algum detalhe, quer rever o conteúdo dos encontros ou não pôde estar presente ao evento, essa maratona traz para você os detalhes do que foi o congresso que aconteceu entre os dias 17, 18 e 19 de agosto na Unibis Cultural aqui em São Paulo. Hoje vamos conferir como foi a mesa redonda sobre tendências, que teve como tema central conteúdos proprietários, uma nova e eficaz fórmula para gerar reputação e atingir stakeholders e a sociedade? É uma pergunta que se coloca. Esse painel reuniu Luciana Sobral, diretora de Comunicação e Public Affairs da Janssen Brasil, Renata Batista, coordenadora de imprensa do Grupo Energisa, Ana Paula Camargo, executiva de comunicação e líder de relações com a imprensa da Gerdau, e Walter Romano, gestor de Branding Publishing da MRV & Company. A mediação foi de Paulo Andreoli, Chairman Latinoamérica e CEO e membro do Board Global da MSL. E para a abertura deste quarto dia da nossa maratona, eu recebo o produtor gráfico Nilson Santos, diretor da Ponto e Letra Comunicação. E logo em seguida vamos acompanhar a mesa redonda e, nas sequências, reportagens de bastidor feitas pelo Gilberto dos Santos, que, ao lado da Regina Antonelli e da Cristina Carvalho, integrou a equipe de cobertura do evento. Nilson, muito obrigado por estar aqui conosco nesta maratona do 25º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Hoje nós falaremos sobre a mesa redonda que abordou tendências. E o tema desse encontro foi conteúdos proprietários, uma nova e eficaz fórmula para gerar reputação e atingir os stakeholders da sociedade? É uma pergunta que se fez para os participantes dessa mesa, que foram Luciana Sobral, diretora de Comunicação e Public Affairs da Janssen do Brasil,
a Renata Batista, coordenadora de imprensa do Grupo Energisa, a Ana Paula Batista de Arruda Camargo, executiva de comunicação e líder de relações com a imprensa da Gerdau, e o Walter Romano, gestor de Branding Publishing da MRV. A mediação ficou por conta do Paulo Andreoli, Chairman Latinoamérica e CEO e membro do board global da MSL. Conteúdos proprietários são aquelas revistas, aquelas publicações que são feitas por empresas, por marcas. Na história, nós tivemos grandes exemplos disso, como a mais famosa delas, por exemplo, a revista Goodyear, que era um primor. Tínhamos também a Boa Estrela, enfim, que era da Mercedes-Benz. Tivemos vários casos desse. Agora, depois de um período, parece que essa prática ela desacelerou e parece que está voltando. Mas para a gente conferir se isso realmente está acontecendo, nesse esquenta de hoje, desta maratona, eu convidei o Nilson José dos Santos, ou o nosso Nilson Santos, que é o diretor da Ponto e Letra, o Nilson, que ele é o responsável pela produção gráfica do nosso anuário, por exemplo, e de outras publicações, é o produtor do nosso novo logotipo, do logotipo da Mega Brasil. Oi, Nilson, boa tarde, bom dia, boa noite, obrigado por você estar aqui com a gente nessa maratona do Congresso da Mega Brasil. Salve. Salve, Nilson. Marco, é sempre um prazer. Nilson, você, há quanto tempo você está nessa vida de produtor gráfico? 26, indo para 27 anos agora. Então, praticamente começamos juntos na jornada da Mega Brasil e do Nilson, né? Agora, você, antes da gente começar esse nosso encontro aqui, conversando em bastidores, você revelou que você nasceu fazendo esse tipo de publicação, é isso? Das publicações que a gente chama de proprietárias? Sim. Como é que foi? Eu comecei, na realidade, meu primeiro produto, né, foi uma publicação da Renault. Inclusive, a Renault estava chegando no Brasil e nós fizemos junto com o Marco Picchini. Era um Marco Picchini. Na época, chamava-se de newsletter. Né? E aí o Marco criou uma publicação na Renault, que então era Caoa, né? Que se chamava Avec Renault. Foi a primeira publicação que eu produzi graficamente sozinho, né? E na sequência, isso durou umas 4 edições, e na sequência eu comecei a fazer a famosa Carta da Anfávia, e que eu fiz até 3 anos atrás, né? Então, ficamos 23 anos praticamente fazendo a Carta da Anfávia. Agora, você como produtor gráfico, quer dizer, o que está ali na ponta, que materializa o conteúdo proprietário, que hoje em dia acabou se diversificando, porque ele não precisa ser necessariamente um conteúdo proprietário no formato de uma publicação. Hoje existem os produtos em streaming, as produções digitais, enfim, acabou diversificando o formato desse conteúdo proprietário. Mas você, ao longo desses seus 25, 26 anos de atividade, você que era o responsável por materializar esses conteúdos, você percebeu, houve uma oscilação nesse mercado? Teve um momento, ele foi só crescimento, teve um momento de retração? Como é que é a realidade dele? Ou como é que foi a realidade dele? Na realidade, sempre existiu, eu acho que isso também continuará existindo, num volume bem considerável, porque os conteúdos, apesar de ter mudado a forma, né, o conteúdo sempre esteve presente, né? Então, pré-internet, né, nós éramos felizes porque ganhávamos muito dinheiro fazendo isso, né? Porque cada coisa que você inovava, cada detalhe que você colocava nisso era uma novidade. Hoje, as novidades são praticamente imperceptíveis, né? Você precisa fazer uma coisa muito grande para
para dizer, né, chamar atenção realmente. Então, assim, eu acho que os conteúdos sempre existiram, teve uma queda em função da entrada das mídias sociais, principalmente, né? Que as pessoas acessaram muito mais fácil, tiveram muito mais condições de ver isso mais rapidamente, sem depender muito de nós, produtores gráficos, né? Eu acho que não aumentou, de fato não aumentou. Você teve uma mudança de forma, né? E uma abrangência maior, né? E de 2008, 10 para cá, né? Eu acho que isso tem se concentrado mais na facilidade das redes sociais do que em você criar toda uma publicação formal, etc., para distribuir aquilo, né? Então, ficou um volume menor, né? Mas apesar do conteúdo ser maior, né? Então, você tem uma pulverização, né, das edições, vamos chamar assim, né? Porque você reunia durante um mês ou dois para publicar efetivamente, né? Você agora faz 3, 4, 5 publicações por dia, né? E aí... Quer dizer, passado esse momento de adaptação, que, sem dúvida nenhuma, a democratização da informação pulverizou realmente, abriu esse leque de oportunidades para as pessoas acessarem, terem acesso a novas tecnologias e encontrar essas informações com mais facilidade. Os canais mudaram também. Mas, passado esse momento de adaptação, você percebe que, hoje, ela começa a retomar o ritmo ou ainda não? O ritmo de produção, me refiro. Eu acho que sim, porque eu recebo hoje, por exemplo, só para ter fazer uma ilustração, eu recebo hoje uma média de 120 a 130 e-mails por dia de alguém comunicando alguma coisa. Isso você tirando os spams, as propagandas indesejadas e etc. Mas o que as assessorias produzem e mandam para a gente, né? Que a gente mantém uma publicação sobre agronegócio, né? Então, a gente recebe um volume muito grande de informação, né? Então, assim, eu acho que o que muda a forma, mas o conteúdo ele de certa forma, crescente, né? Até porque o momento que a gente vive, de certa forma, nos obriga a estar cada vez mais próximo da informação, né? Então, você precisa ter um volume de informação realmente para dar conta de suprir, né, a necessidade do ouvinte, do leitor, enfim, da audiência. Muito bem. Então, dito isso, Nilson, vamos conferir se realmente essa sua percepção está batendo com a percepção dos nossos convidados desta mesa que foi coordenada pelo Paulo Andreoli, como eu disse. Na sequência, a gente terá, depois da mesa redonda, a gente terá ainda 2 entrevistas que foram feitas pelo Giba, pelo Gilberto dos Santos, e a hora do Gilberto brilhar. Então, eu quero agradecer bastante a você a oportunidade, Nilson, de a gente conversar nesse esquenta da sessão de hoje, dessa maratona do 25º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Muito obrigado, viu, Nilson? Um abraço. Então, vamos conferir como que foi essa apresentação desta mesa, que é uma mesa sobre tendências, o título Conteúdos Proprietários, uma nova e eficaz fórmula para gerar reputação e atingir os stakeholders e a sociedade. Vamos, então, ao conteúdo da mesa redonda e daqui a pouquinho a gente volta para conferir também as entrevistas feitas pelo Gilberto dos Santos. Até já. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Edu pelo convite e pela insistência para que eu participasse. Eu sou muito tímido, quem me conhece sabe disso. Nós tivemos uma conversa preliminar, esse grupo, e a minha recomendação para eles foi a de que, ao final,
O que nós desejamos é que a gente consiga, efetivamente, deixar para vocês algum conteúdo efetivo e algum aprendizado. Todos nós aqui estamos aprendendo, então eu propus que cada um deles gastasse uns 10 minutos para fazer uma apresentação específica sobre o tema, e depois disso a gente vai promover um bate-papo, inclusive com vocês, através de perguntas, no sentido da gente aprofundar ao máximo esse tema que eu acho extremamente interessante para se discutir hoje. O meu entendimento... primeiro eu preciso apresentar. Eu tenho o prazer de apresentar a Luciana Sobral, da Janssen, acho que todos conhecem. Ela é diretora de comunicação e public affairs da Janssen, por enquanto. Não posso falar? Ela acabou de dizer que vai assumir a América Latina e vai viver uma experiência fantástica de vida, que é mudar com a família e os meninos para os Estados Unidos e cuidar da América Latina. Então, sucesso. Renata Batista, uma carioca que se apaixonou por Rondônia, da Energisa, coordenadora de imprensa do Grupo Energisa, uma figura excepcional que eu tive o prazer de conhecer, e que vai dar boas contribuições para nós e contar alguns cases interessantes. Da Gerdau, eu tenho a Ana Paula Camargo, executiva de comunicação e líder de relações com a imprensa da Gerdau, e o Walter Romano, que também é uma figuraça em termos digitais, e a gente vai tentar explorar o máximo do conhecimento dele, que é gestor de Brand Publishing da MRV, de Minas Gerais. É isso? Posso dizer isso? De Minas Gerais é nacional, baseada em Minas Gerais. Na minha reflexão sobre conteúdo proprietário, a primeira coisa que eu percebi foi que não é uma coisa nova e não é uma coisa necessariamente eficaz. Ela sempre foi eficaz, o conteúdo proprietário. Por quê? O que significa conteúdo? Conteúdo é a mensagem de si próprio, o que cabe dentro de uma caixinha, se for o conteúdo de um produto qualquer. Conteúdo é quando você expõe o seu interior. Por isso que se diz que aquele cara é muito legal, mas ele não tem muito conteúdo. Essa é a aplicação de conteúdo nessa conotação. As empresas têm conteúdo? Qual é o conteúdo das empresas? Ninguém monta uma empresa pensando em ganhar dinheiro. O empreendedor, quando monta um negócio, ele se baseia em algumas crenças, em algumas aspirações, e são os valores. A maior dificuldade que uma empresa tem é poder consolidar esses valores e, ao longo do tempo, isso ser replicado sistematicamente. Quando as atitudes das pessoas dentro da empresa são compatíveis com os valores, a percepção que se terá dessa empresa sempre será positiva. E é a reputação da empresa. Quando você fala em conteúdo de uma empresa, você está falando da alma da empresa, dos valores da empresa, da responsabilidade da empresa. Agora se fala muito em conteúdo proprietário, porque nas mídias sociais e no mundo digital, parece que tem uma persistência no sentido de que, se cada indivíduo hoje se julga um veículo de comunicação, e na disputa diária por espaço, por atenção, as empresas precisam também utilizar os seus espaços para se comunicarem. Através das mídias sociais, sim. Através dos seus conteúdos proprietários, sim. O que seriam os conteúdos proprietários das empresas? As empresas têm que aprender ou continuar contando histórias no mundo digital. Isso é relevante para a reputação? É. Qual é a diferença entre você disseminar conteúdo? Walter, você vai me corrigir depois se eu falar alguma coisa equivocada. Qual é a diferença entre você postar no Instagram, no YouTube, no Face, informações sobre a sua empresa,
de você ter um blog próprio da empresa, ou um iPod gerenciado pela empresa, ou utilizar os seus próprios meios para garantir o seu conteúdo. Quando você está nas redes sociais, nas mídias sociais, você, de uma certa maneira, não tem controle sobre os leads. Tá certo, Walter? Se você tem 1 milhão de viewers e de seguidores no YouTube, fantástico para você como influenciador, mas você não sabe quem é que está vendo você lá. Quem sabe é o YouTube. Quando você cria um conteúdo proprietário dentro de um blog da própria companhia, todo mundo que for lá, você sabe quem é e você pode gerenciar e administrar, porque a pessoa que foi lá, ela foi atraída por um conteúdo. Daí a relevância do conteúdo. Na nossa discussão preliminar, que nós tivemos alguns dias atrás, depois de vários assuntos tratados entre nós, os mais diversos, a conclusão que se chegou é que o sucesso depende do que você efetivamente está dando de conteúdo. O que você está entregando de conteúdo? Como você vai atrair atenção? Não precisa colocar uma melancia na cabeça. É a qualidade do que você diz, é a qualidade do que você transfere, é a qualidade do seu conhecimento. Isso é conteúdo. E, para esse conteúdo, sempre terá público. Ainda mais no mundo das pequenas notas, ainda mais no mundo das fake, ainda mais no mundo translocado, onde quanto mais grotesco, mais audiência tem. Aliás, eu estou torcendo para ser caçado o vereador carioca hoje, o influencer. Eu não vou entrar aqui nessa questão, porque faz parte de um outro painel que vai ter sobre influenciadores, né? Sobre o exercício da influência. Algum tempo atrás, a gente tinha muita preocupação de quem falaria sobre os nossos valores para fora. As empresas tinham essa preocupação. Hoje não, hoje as empresas delegam a transmissão das suas mensagens e do seu conteúdo à influência de terceiros, porque eles têm muita audiência, muita relevância. Até que ponto isso é uma vantagem e até que ponto isso é uma vulnerabilidade? Mas isso não é uma questão desse painel. Então, eu tenho o prazer de estar com vocês, com esse grupo maravilhoso que está comigo, para aprofundar um pouco essa questão de conteúdo. A síntese, para mim, já foi tomada por nós, de uma certa maneira. É a qualidade do conteúdo, mas eu vejo o conteúdo como uma contribuição efetiva da empresa, das pessoas, no processo de comunicação. É a qualidade que é o segredo. E quando você se entrega num texto, no conteúdo, no aprofundamento, e no conhecimento, e na transmissão de informação, e de conhecimento, e de valores, você certamente terá audiência no conteúdo. E a grande vantagem é que o conteúdo é orgânico. O crescimento é orgânico. As pessoas veem a você pelo conteúdo que você tem. Eu acho que traduziu um pouco parte da discussão que nós tivemos, depois no debate que a gente considera como se estivéssemos conversando numa sala de estar entre amigos, com vocês, a gente começa a fazer umas cutucadas para ver se a gente consegue extrair mais informação deles e conhecimento deles. Acho que é isso. Vamos à luta. Você é a primeira, Lu. Vamos ver aqui. Vocês colocam os slides, por favor, já está aqui. Bom, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Ótimo. Então, como o Paulo falou, meu nome é Luciana Sobral, eu estou líder de comunicação da Janssen Brasil. Para mim é um grande prazer estar aqui hoje com vocês, compartilhando dessa discussão. Eu ganhei um desafio, que é falar em 10, 12 minutos a respeito da Janssen, a respeito de como a gente faz comunicação e a respeito de como a gente usa os conteúdos proprietários dentro de toda essa estratégia. Mas, vamos lá, vou começar pelo começo, vou passar um pouco rápido, mas depois eu me coloco à disposição de vocês mesmos, depois do painel, para tirar qualquer dúvida. Bom, começando um pouquinho pela Janssen, para onde eu aponto para mexer. Vamos lá, foi. Bom, a Janssen é a empresa farmacêutica da Johnson & Johnson, que também é formada por outros dois setores, pela Consumer Healthcare e pela Medical Devices. A companhia Johnson & Johnson está há 135 anos no Brasil, tem 6.000 funcionários
e impacta cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo todos os dias. Quando a gente olha para a Janssen está há quase 90 anos no Brasil, e desses 6 mil funcionários, 1.000 colaboradores estão dedicados à Janssen. Hoje, a Janssen também é responsável, hoje ela é o maior negócio da Johnson & Johnson, tanto no Brasil quanto no mundo, correspondendo mais ou menos um pouco mais de 50% da Johnson & Johnson. Bom, e como é que a gente trabalha, né? A gente trabalha baseado em 2 grandes documentos que são a nossa base, que são as nossas guias para tudo que a gente faz. O primeiro deles é o Credo, da Johnson & Johnson, um documento público que vocês podem ter acesso, que determina como é que a gente interage com a sociedade, como é que a gente atua na sociedade. E o segundo é a promessa da Janssen, é o nosso grande porquê. O porquê que a gente se levanta todos os dias para ir para o escritório, para ir, ou mesmo, né, ficar agora no home office, ou ir para a fábrica, ou ir para o campo, ou ir para o laboratório de pesquisa, que é criar um futuro no qual as doenças são parte do passado. Mas, para a gente criar um futuro no qual a gente faz parte do passado, a gente também precisa da ciência. E ciência também é investimento em pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos. Então, só no ano passado, a Janssen investiu quase 12 bilhões em pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos para doenças complexas. O Brasil tem feito parte, e tem sido uma parte muito importante em toda essa jornada. Hoje, a gente tem cerca de 500 instituições envolvidas nos estudos clínicos da Janssen. São hoje são 74 estudos em andamento no país, e hoje a gente está entre as 3 maiores farmacêuticas que mais investem em estudos no Brasil. Bom, e o resultado, né, de todo esse investimento, de toda essa ciência, é um portfólio bastante completo, bastante inovador, para tratar doenças que são extremamente complexas. E aqui a gente está falando dessas 6 áreas terapêuticas, que é onde a gente atua. A gente atua na oncohematologia com tratamentos para câncer de próstata, bexiga, leucemia, linfoma, mieloma. A gente atua na área de imunologia, e aí com doenças imunomediadas. A gente está falando aqui também de artrite psoriásica, de psoríase, de espondilite anquilosante, entre outras. A gente tem a área de neurociências, que é onde eu vou trazer um pouquinho ali para frente um caso para vocês, mas a gente atua, né, na área de esquizofrenia e depressão resistente a tratamento e ideação suicida. Na área de doenças infecciosas, HIV e a famosa vacina contra a Covid-19, além das áreas de hipertensão arterial pulmonar e cardiovascular e metabolismo. E como é que a gente atua pensando ali, né, agora descendo um pouquinho para a comunicação? Não só para alavancar a reputação dessa grande companhia, mas também para ajudar o brasileiro a cuidar melhor da sua saúde. Bom, nos últimos 5 anos, a gente começou uma grande transformação na forma como a gente se comunica com os nossos stakeholders. Eu diria que a gente praticamente recomeçou do zero, restabelecendo algumas bases importantes, desde revisitar nossas políticas, nossos processos, nosso framework estratégico, nossa visão como comunicação, e incluindo, inclusive, a revisão de estrutura. A gente começou com 2 pessoas no time, hoje somos 8 profissionais muito competentes, muito apaixonados e muito comprometidos a transformar a comunicação na área farmacêutica e ajudar tantos pacientes que precisam de tanta informação no mundo de hoje. Acho que a pandemia trouxe muito essa sensibilidade para a questão da informação de saúde. Logo em seguida, a gente conseguiu avançar muito no nosso modelo de comunicação. E o que eu quero dizer com isso? A gente sai de um modelo em que a gente falava para as pessoas para um modelo que a gente fala com as pessoas. E a nossa entrada nas redes sociais ajudou muito a gente nessa conversa. E, ao mesmo tempo, a gente também começou a implementar o nosso modelo omnichannel. Na Janssen, o nosso modelo omnichannel ele vai um pouco além do são multi-audiências e multicanais. A gente quase que ressignificou, né, o papel da audiência. A audiência ela não é mais fim, ela também é meio. E o que isso significa na prática? Significa que a gente tem trabalhado muito em colaboração com os nossos stakeholders, desde, né, a cocriação desses materiais, desses conteúdos proprietários, até contando com a ajuda deles para compartilhar isso.
né? Então, é realmente compartilhando o protagonismo, abrindo espaço para a fala, porque todos eles, no final, acabam fazendo parte da jornada, né, de um paciente. E agora a gente está numa terceira fase, que é evoluir ainda mais nesse modelo, que é evoluir, inclusive, da gente como comunicação, né, da gente cada vez mais se posicionar também como uma área de negócio, e não apenas como uma área de suporte. A gente tem investido muito em Data Analytics, tentando avançar um pouquinho em toda essa parte digital que tem, né, tem se transformado muito rápido, e, inclusive, também avançando no nosso modelo de trabalho de comunicação integrada, que a gente desenhou com a Ketchum, que é a J-Collab, né, que é a forma hoje como a gente integra toda a nossa comunicação de uma maneira muito colaborativa e muito ágil. Bom, e como é que... o que a gente sentiu, né, depois aqui um pouco dessa transformação e de quando a gente coloca, né, o paciente ou os nossos clientes, a nossa audiência no centro? A gente tem percebido um aumento muito grande nas interações que a gente tem com essas pessoas e um impacto bastante significativo em termos de reputação, em termos de conversa, em termos de alcance. Para vocês terem uma ideia, no último ano foram 540 milhões de impressões com todas as nossas ações de comunicação. E aí, onde o conteúdo proprietário entra, né, em tudo isso? É uma base muito importante para tudo que a gente faz, é uma ferramenta indispensável. E o que a gente entende, né, dentro da Janssen como conteúdo proprietário? A gente entende que é todo e qualquer conteúdo material, seja online, seja offline, que é desenvolvido sob a liderança da Janssen. Tá? E a gente pode ter ou não parceiros. Vocês vão ver no exemplo que eu tenho um pouquinho mais à frente, que a gente tem compartilhado muito esse protagonismo. Claro, compartilhando o protagonismo, mas, ao mesmo tempo, liderando. E isso tem aumentado e tem nos ajudado muito a ganhar credibilidade, reputação e se tornar referência nos temas que a gente trata, porque a gente está realmente reunindo, né, como se fosse uma coalizão para todas as pessoas que, de alguma forma, têm relação com o momento da doença ou com o tema que a gente está tratando. E como é que a gente usa, né, todo esse conteúdo proprietário? Essa é a nossa roda aí do modelo Omnichannel, os canais que a gente considera hoje na companhia. Então, vai desde os nossos canais internos, tudo começa dentro de casa. Então, a gente, sim, envolve muitos funcionários, inclusive os funcionários como disseminadores das nossas mensagens, dos nossos conteúdos também. Claro que de uma forma extremamente organizada, como vocês sabem, a indústria farmacêutica é extremamente regulada. A gente não pode falar de produtos de prescrição diretamente para os pacientes, então tem todo um cuidado, né, para que a gente atue de uma forma bastante correta. E a gente também, né, usa esses outros canais externos. A gente tem, desculpa, voltando um pouquinho, a gente tem o site, a gente tem as nossas redes sociais, a gente, sim, utiliza muito também da rede externa. A gente está falando aqui de parcerias com a imprensa, a gente está falando, não imprensa, né, parcerias com veículos de comunicação, a gente está falando de influenciadores, a gente está falando dos nossos próprios parceiros, né, dos nossos projetos, porque também eles são uma rede fundamental dentro dessa jornada. E a gente está falando aqui, deixa eu ver se eu esqueci mais alguém. Não. E dos nossos profissionais de saúde também, né? A gente tem também trabalhado muito perto dos médicos e dos pacientes, para que, como eu falei antes, eles sejam também um meio e não apenas um fim. Eu trouxe aqui para vocês um case, não sei se vocês já ouviram falar desse projeto, que é o Movimento Falar Inspira a Vida. São aqueles projetos do coração, que a gente tem bastante orgulho. A gente começou em 2019, antes da pandemia, só Janssen. E a gente tinha um objetivo bastante ambicioso na época, porque a gente queria, de fato, requalificar a conversa sobre depressão e ideação suicida no Brasil. A gente começou pequenininho. Hoje a gente formou, né, hoje a gente foi capaz já de formar uma coalizão com 12 parceiros,
desde associações de pacientes, instituições médicas, startups, veículos de comunicação. E vocês também estão super convidados a fazer parte dessa coalizão. Depois vocês podem entrar no site e ver como a gente, enfim, começa essa conversa. E a gente criou em conjunto, assim, o objetivo desse trabalho em conjunto e dessa coalizão era mudar o tom da conversa sobre depressão. Então, a gente juntos, né, sob a liderança da Janssen, a gente criou um grande hub que se chama Falar Inspira Vida, onde vocês podem encontrar um conteúdo bastante profundo, bastante completo, bastante diferente, exatamente para a gente conseguir mobilizar, né, em todos os aspectos a sociedade, para rever um pouco a forma como a gente vem tratando esse tema e ser mais empático e endereçar esses pacientes e ajudar esses pacientes a buscarem ajuda adequada. Ninguém precisa, né, sofrer hoje com a depressão. Aqui eu trouxe um pouquinho, né, para ficar um pouco mais aterrissada a conversa, eu trouxe aqui alguns exemplos de materiais, tem bastante coisa, isso foi desenvolvido sob a liderança da Janssen, com muitas mãos, muitas mentes, com muitas experiências diferentes de pessoas que convivem com essas pessoas, para exatamente dar o peso que o tema merece. A gente não faz nada sozinho. Então, a gente tem desde guias que a gente desenvolveu, que está assim, de uma maneira bastante educativa, como é que a gente fala do assunto. Né? É muito comum a gente ouvir falar, nossa, não parece que você tem depressão. Né? A depressão não tem cara. Então, como lidar com esse tipo de situação? O tema de ideação suicida também, que é um tema bastante difícil, né? Cheio de estigmas. Então, a gente tem esse guia para a sociedade em geral, que, inclusive, a gente distribuiu para o metrô e em vários outros lugares, e está disponível também no Hub, além de um guia corporativo, também como a gente consegue trabalhar dentro das nossas empresas, também para ter um ambiente mais empático, mais acolhedor, e ajudar essas pessoas. E um último material que eu queria aqui destacar, e depois, de novo, convido vocês a entrarem no site para vocês conhecerem um pouco mais, é um documentário, né, que foi idealizado também pela Janssen Brasil e que depois acabou se tornando América Latina, com o Discovery Channel, no qual a gente traz várias histórias de pacientes e de médicos que convivem com a doença, que elas contam um pouco como é essa rotina, como foi chegar até algum tratamento ou buscar alguma ajuda e como essas pessoas se sentiram com relação à sociedade como um todo. Esse documentário está disponível também no site para vocês verem, e eu termino a minha fala deixando um vídeo, um teaserzinho de 1 minuto deste documentário, para que vocês possam se inspirar, porque no final falar inspira a vida. Obrigada. É uma luta constante. O que está acontecendo comigo? E eu não vi a resposta. Es una espiral que siempre se mueve hacia abajo y que tiene 1000 maneras de caer y caer y caer y caer. A coisa mais difícil foi falar em voz alta pela primeira vez. Eu tenho depressão. No queremos hablar del tema. La empatía tiene que ver con, por lo menos, saber que un poquito el otro sufre. Para mí hay una frase mágica que es cuando el paciente me dice, doctor, volví a ser el que era. Em breve no Discovery. Apresentado por Janssen. Você cumpriu o horário direitinho, impressionante, né? Parabéns. A Renata Batista, ela tem uma paixão por um projeto que ela fez em Rondônia, eu acho que você está convidado a apresentar. Agora. Você está me devendo essa. Não, deixa eu... Você tem lá. Essa aqui? Esse aqui? Tá. Nossa, você é grande, hein, Luciana?
Pô, tá humilhando muito, assim, não pode. Gente, boa tarde. Queria agradecer aqui a Mega por essa oportunidade e agradecer ao Paulo também pela conversa que a gente teve antes, que eu acho que foi muito inspiradora, assim, no sentido de o que a gente vai apresentar, né? O que a gente vai mostrar. Só que eu acho que eu já passei aqui, de alguma forma. Será que eu passei? Agora sim, agora estamos na primeira. Eu vim aqui contar um pouco dessa história do portal Energisa Juntos, que é um portal que a gente criou lá em Rondônia, durante um período muito crítico da operação de lá, da distribuidora de lá. Acho que tem 2 pessoas aí que acompanharam um pouco essa história. A Luciene, eu estava vendo aqui hoje de manhã, Jordana também está aí, que foi da Energisa durante muito tempo. Então, eu já estava brincando, eu não posso mentir. Então, tudo que eu falar aqui hoje é verdade, gente. A Energisa é um grupo que nasceu há 117 anos, lá no interior de Minas Gerais, né? E, nos últimos anos, experimentou uma diversificação muito grande. Diversificação e expansão, né? Hoje, a distribuidora está em 11 estados, tem mais ou menos 8 milhões de clientes. E, além disso, a gente tem marcas novas. Tem a Fintech Volts e tem a Reenergiza, que é a caçula, que é a marca do grupo para o segmento aberto de energia. Agora, a principal operação continua sendo a distribuição de energia, né, que é essa que está em 11 estados, 8 milhões de clientes, que é a que chega na casa de muita gente. Aqui em São Paulo tem uma operação no interior também. E esse segmento é um segmento muito crítico, no sentido, do ponto de vista de comunicação mesmo. Para vocês terem uma ideia, é um mercado. A principal pesquisa do setor, 2 dos indicadores mais críticos dessa pesquisa, que é feita pela ABRAD, Associação Brasileira das Distribuidoras, são indicadores de comunicação e informação. Por quê? Porque é um mercado regulado e a gente precisa levar para o nosso cliente informações que não necessariamente a gente tem controle sobre elas. Então, a gente não define a tarifa de energia, mas a gente arrecada para um setor inteiro, para distribuir por todo o setor, por quem produz energia, para quem transporta energia, e a gente tem que estar o tempo todo explicando isso para o cliente, porque ele está lá recebendo a conta todo mês, e às vezes a conta vem mais alta do que ele imaginava, e tem o reajuste, e ele quer entender por que tem esse reajuste, né? Então, assim, quando você chega num mercado novo, em que você precisa contar toda essa história, né? Rondônia não tinha energia antes de 2018, quando a Energisa chegou? Não é essa a questão. Mas, assim, a Energisa chegou em Rondônia em 2018, depois de um processo de privatização, que é sempre um processo crítico, e quando chegou lá, e aí tem uma brincadeira aí que eu acho importante, Luciene vai entender, Rondônia, não é Roraima, tá? Ali perto do Acre, a gente comprou as 2 concessões, a concessão de Rondônia e do Acre. Então, chegamos lá, depois de um processo longo de discussão sobre a privatização, em que o sistema estava completamente sucateado, tinha vários municípios que assim, praticamente não tinham energia, você não tinha energia, às vezes, para abrir uma sorveteria, para ter um salão de beleza. Muita gente tinha energia da seguinte forma, eles chamam de rabicho. A pessoa vai lá, liga um fiozinho lá no poste, aquele fiozinho caminha 5, 10 quilômetros, e aí é aquela energia que a pessoa tem. Então, foi esse mercado que a Energisa encontrou quando chegou em Rondônia. E chegou com a intenção de transformar. Era a pior concessão, era a pior distribuidora de energia do país, e chegou com a intenção de transformar, de melhorar essa experiência do cliente no Estado, né? Agora, não é fácil. Depois de um processo politizado, de privatização, que você vai mexer com tantos interesses, quer dizer, você era o Estado que a pior concessão, e era também um Estado que tinha um volume de ligações clandestinas e gato muito grande. Então, você começa a mexer com tudo isso,
você começa a levar pedrada. E o que era mais crítico, a empresa não tinha, por conta de todo esse cenário conturbado, a empresa não tinha espaço para se defender, para colocar a posição dela, para contar a história dela, para dizer o que ela tinha ido fazer ali. Então, era só pedrada e nenhum espaço de resposta, né? E aí, como é que a gente começou a pensar em resolver essa situação? Esse microfone aqui está me desconcentrando. Como é que a gente começou a pensar em resolver essa situação? Primeiro, acelerando o programa de investimentos, né? Tinha um plano de investimentos de transformação para o Estado, que era um plano muito ambicioso, que acho que foram 25 novas subestações em 2 anos, desligamento de 13 usinas térmicas a óleo diesel, que às vezes era a única fonte de energia de alguns municípios, então você não podia ampliar a capacidade de oferta de energia para aquele município, você precisava construir toda essa infraestrutura para conectar Rondônia ao sistema nacional, e aí sim Rondônia ter uma oferta de energia decente, né? Então, acelerou-se esse programa. E a gente abriu também uma frente de comunicação muito forte. E qual era a lógica dessa comunicação? Vamos falar com as pessoas, né? Não quer ouvir, mas a gente vai falar. A gente vai começar a abrir espaços para levar as nossas mensagens, para contar o que a gente está fazendo aqui. Tudo isso aconteceu no momento em que a própria comunicação do Grupo Energisa estava passando por um processo de transformação muito forte também. O grupo sempre foi muito inovador, mas tinha uma comunicação para as distribuidoras que era uma comunicação ainda muito calcada pelo regulatório, muito calcada em campanhas. Então, você falava de gato no mês seguinte você ia lá e falava de segurança, e no mês seguinte você ia lá e falava de parcelamento de conta, e só no ano seguinte você voltava a falar desses assuntos na mesma lógica. Então, você começava a conversa e parava, começava a conversa e parava, né? Então, a gente começou a gente trouxe para essa comunicação a ideia de uma conversa mais permanente, que eu vou mostrar para vocês aqui, por meio de jornadas. Então, a gente tem várias jornadas que a gente mantém ativas o ano inteiro, e são jornadas em que a gente quer mostrar o impacto social para o cliente, a gente quer mostrar o contexto, explicar aquela coisa da conta difícil e etc. Mas tudo isso com um mindset digital muito forte. Nada é feito na Energisa hoje que você não possa medir. A primeira coisa que a gente escuta quando a gente fala assim, queria fazer não sei o quê, dá para medir? Entendeu? Então, se não der para medir, não vamos fazer. Basicamente, é isso. Entendeu? Então, a gente começou a transformar essa comunicação no grupo, e Rondônia lá em paralelo, transformando junto. E trazendo muito o cliente para o centro dessa conversa. Então, assim, se colocando no lugar dele, né? O que ele quer ouvir? Qual é a informação que eu tenho que dar para ele? Né? Qual é a história que eu posso contar para ele que vai fazer ele entender que a Energisa está ali para fazer um investimento que vai transformar, que vai gerar emprego, porque aquela sorveteria vai abrir e vai gerar 3, 4 empregos. Então, é essa história que a gente começou a tentar trazer aí do papel da energia na vida dele, etc. Como é que está meu tempo? Então, está bem. Então, assim, eu já me antecipei aqui, né? A gente começou a trabalhar numa comunicação 360 graus, com esse storytelling, que é muito calcado nas duas coisas que as pessoas querem saber. Quando a gente fala de conteúdo, as pessoas querem saber de duas coisas, né? Do que impacta a vida delas e do que impacta e do que está acontecendo na vida do vizinho. É isso que as pessoas querem saber. A Luciana, tenho certeza que quando vai fazer lá a comunicação dela de saúde, ela está falando do que impacta na vida das pessoas. Não é isso? Então, assim, não tem outra forma de atingir as pessoas se você não estiver falando da vida delas. Senão, é um zoom ali que ele não está nem ouvindo. E aí,
Mas, assim, a gente tinha, não sei se vocês lembram do que eu falei, a gente não tinha voz. Ninguém queria ouvir as nossas histórias. E aí é que surge o portal Energisa Juntos. O portal ele surge como a primeira voz da Energisa. É onde a gente começa a colocar essas histórias, contar o impacto que a gente está fazendo, aonde que a gente está chegando em Rondônia, com que investimento. E, eu estou falando assim, a Energisa construiu não sei quantas subestações? Não, eu estou falando assim, a dona fulana, que tem um salão de beleza lá em Costa Marques e que o secador dela não funcionava, agora ele está funcionando, porque a energia da termoelétrica óleo diesel, que emitia muita fumaça, mas dava pouca energia, foi substituída por um linhão com uma subestação nova, que traz a mesma energia que abastece todos os brasileiros para a casa dela também. É essa história que a gente vai contar para ele por meio do portal Energisa Juntos. Então, o que é o portal? Resumindo aqui para vocês. Ele é um hub de conversa. Ele é muito baseado em histórias reais. Eu fico muito impactada com essa senhorinha, porque essa é a cabeleireira, tá? Porque eu nunca tinha parado para pensar. Tem várias outras histórias. Tem um senhorzinho que nunca tinha bebido água gelada. Tem o outro que precisava da energia para tirar água do poço. Tem o outro que agora congela a polpa de maracujá que ele produz, entendeu? Mas essa daí, ela me impacta muito, porque eu nunca imaginei que alguém pudesse não ter energia para ligar um secador. Né? A gente está aqui no Rio, está em São Paulo, não sei o quê. Energia é um negócio que é tão fácil, você vai lá, conecta na tomada e no fim do mês você reclama da conta. É isso que a gente faz com energia. Né? Mas, assim, tem gente que não tem. E embora seja o serviço público de maior alcance no Brasil, hoje, tem 99,9% das pessoas hoje têm energia, ele ainda é um serviço que esse 0,1% de pessoas que não têm, é muita gente. E, assim, quando você vai para a Amazônia, elas estão lá. A gente estava falando muito disso, né, Paulo? De onde estão, do que é a Amazônia. E informações de interesse público. Então, é aquela coisa, é a vida do vizinho, a vida, né, daquela comunidade e o que impacta na vida daquelas pessoas. E como é que a gente faz isso? Né? A gente vai lá, conta a história, publica no portal e deixa quieto, e vamos embora, deixa para lá. Não, a gente tem um trabalho muito forte de usar esse material. O portal funciona como uma plataforma e a gente trabalha muito no cross-mídia com ele. Então, ele está em aquele conteúdo que vai para o portal, ele vai para todas as nossas redes, as internas, as externas. Né? Então, ele vai para o Fala Aí, que é o nosso Yammer, ele vai para o Facebook, para o Twitter, para o Instagram. A gente usa ele em branded content. Então, o meu branded ele é uma coisa que eu pego a pessoa, capturo ele ali no G1, por exemplo, e levo ele para o portal, para conteúdos que já estão no portal. Então, a gente está o tempo todo usando essas estratégias. E, além disso, a gente tem uma estratégia muito de comunicação direta mesmo, porque é aquilo, a gente não tinha voz. Assim, rede social também precisa de alguma audiência. Então, às vezes, eu preciso falar com o PROCON, eu preciso falar com o defensor público de um determinado município, pelo cardzinho de WhatsApp e pelo link da matéria que a gente chega nessa pessoa. Entendeu? E aquele conteúdo está lá. E várias vezes, assim, mas tem esse conteúdo que a gente publicou lá no mês tal, a gente vai lá, resgata esse conteúdo e trabalha aquele conteúdo. Então, quando eu falo que ele é um hub de conteúdo, é nesse sentido. A gente está o tempo todo puxando, resgatando o que coloca lá, reciclando e trabalhando com aquilo. Opa! Ah, não, Renata. Agora, assim, vamos falar a verdade. Tem uma mega audiência? Não. A gente sabe que, hoje em dia, no mundo do TikTok, nem o Facebook mais tem essa mega audiência. Então, a audiência é um desafio para a gente. Então, além de todo aquele trabalho que a gente faz de cross-mídia, né, de usar as outras ferramentas para levar a audiência para o portal, porque, no fim das contas, tem lá o grupo quer saber, então a gente está investindo nisso. Qual é o retorno que está dando? Né? As pessoas estão, de fato,
olhando isso, está, de fato, dando resultado? A gente tem essa métrica, precisa, como eu falei, nada é feito se não tiver como medir. Então, assim, a audiência é um desafio, a gente usa esse cross-media e a gente usa também aquelas ferramentas de Google, de compra de palavras, tudo aquilo que vocês já conseguem imaginar. Nesse último ano, teve um avanço muito legal, que a gente está conseguindo ampliar a audiência orgânica. Então, a gente está... Esse conjunto de ações, a gente ainda não conseguiu identificar qual foi o pulo do gato ali que fez a audiência orgânica saltar de 4%, né, no ano passado para 16% esse ano. A primeira análise é que é realmente o conjunto de ações mesmo, mas já teve esse aumento. E, no fim do dia, a gente tem 1.000 pessoas, em média, olhando o portal todo dia. Então, não é uma audiência tão baixa assim. E uma outra coisa que eu acho que eu posso dizer para vocês, assim, todo mundo sabe aqui quanto é que custa, às vezes, fazer um evento, fazer algum tipo de projeto de patrocínio, de conteúdo patrocinado. É uma coisa cara. Eu posso garantir para vocês que isso aqui é muito mais barato. Então, para terminar, eu queria só mostrar para vocês o maior ganho disso é que a gente começa, quando a gente utiliza esse conteúdo, coloca a vida das pessoas ali, começa a contar a história delas, elas começam a participar. Então, a gente tem colaboradores, assim, a gente tem várias matérias no portal, que é o cliente, é o colaborador, contando das campanhas publicitárias lá, que são com os nossos personagens reais, etc. Mas a novidade é que agora os colaboradores também trazem conteúdo para a gente. Sebastião é um técnico de distribuição que trabalha no Baixo Madeira, que é uma região do lado de Porto Velho, mas que você só chega de barco, praticamente, e que tem várias localidades que só não tinham energia, que, na verdade, elas tinham energia que eles chamam do motorzinho. É aquele gerador do fundo do quintal que ele vai funcionar a quantidade de horas que eu tiver dinheiro para colocar diesel nele para funcionar. Então, essas pessoas costumavam ter energia 3, 4 horas por dia, agora elas têm uma placa solar com uma bateria, elas têm energia 24 horas por dia para as coisas básicas, geladeira, televisão, lâmpada, etc. E o Sebastião um dia saiu para fazer a inspeção, né, dessas ligações, para ver se estava tudo direitinho, se estava funcionando, e voltou cheio de história para a gente. A gente foi lá e botou o Sebastião de nosso repórter especial, porque, afinal de contas, é um repórter especialíssimo, né? É isso. Quem quiser olhar, está aí o QR Code. Quem quiser olhar, tá aí o QR Code para dar uma olhadinha lá no portal. Renato, parabéns. Você acha que trouxe um belíssimo exemplo de conteúdo proprietário. Eu lembrei que eu não quis ser professora. É muita gente. Esse é um excelente exemplo de conteúdo proprietário. Acho que vocês puderam observar. E às vezes, essa preocupação de que tem poucos ou não tantos visualizadores do portal, porque o marketing digital ele não compra reputação, mas o conteúdo proprietário, sim, ele te dá reputação, só que ele tem um problema, ele é de longo prazo. As mídias sociais são mais interativas. Quando você posta uma coisa nas redes sociais, etc., tem um prazo de duração de 24, 48 horas, mas o mundo está te enxergando ali, você tem uma exposição muito maior. O conteúdo proprietário tem essa característica. Ele atrai pela qualidade da informação e do conteúdo, e ele vai trazendo gente mais focada no que você está dizendo. E aí a reputação se constrói com base nesse tipo de coisa. Complementa? Pega o microfone. Acho que está eu acabei não falando como é que ficou, né? Essa história toda começou ali no final de 2018, foi muito mais forte em 2020, 2021, que a gente implementou essa estratégia, e hoje, assim, eu acho que é muito legal que a empresa tem voz, ela tem esse espaço, inclusive com a mídia tradicional, ela conquistou esse espaço, levando conteúdo de qualidade, assim, levando informação. E está falando da vida de pessoas concretas, não virtuais, né? Nada contra. Eu vou passar para você, Ana Paula, mas tem um desafio que a Gerdau, todo mundo conhece a Gerdau.
fabricante de aço, empresa brasileira, global, e depois ela vai explicar com mais calma, mas ela está num movimento muito interessante relacionado ao Rock in Rio. E a pergunta que fica, e depois ela vai responder no debate, quer dizer, por que a Gerdau, uma empresa que produz aço, patrocina o Rock in Rio? O que ela quer com esses jovens? Vai lá, conta para nós. Obrigada, Paulo, pela introdução. Boa tarde a todas e todos. Estou muito feliz de estar aqui, meu primeiro evento presencial depois do início da pandemia, então muito bom estar aqui com vocês e se conectar presencialmente. Então, eu queria agradecer ao Edu e à Célia pelo convite. Eu, diferente das minhas colegas, não trouxe uma apresentação aqui para me acompanhar, então deixo aqui também aberto depois, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, a gente aprofundar no assunto, vou estar disponível aqui no evento, ou me procurem no LinkedIn, Ana Paula Camargo, tá bom? E aí, pegando o gancho aqui do Paulo, né, falando um pouquinho de Gerdau, a Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço, e quando a gente fala aço, muita gente não identifica de primeira, né? Mas, embora o aço esteja aí presente na vida, no dia a dia de todos nós, né? Então, trazendo aqui alguns exemplos, né? Aquelas barras dos prédios, edifícios que a gente passa aqui, principalmente agora em São Paulo, que está literalmente um canteiro de obras, né? A gente vê aquelas barras de aço, então é isso um dos produtos que a Gerdau produz, também nos carros, né? As chapas que estão presentes ali na porta, ou mesmo eletrodomésticos, né? Geladeira, fogão, tem ali aço, e esse é o aço é um material 100% reciclável, né? Então, a geladeira de hoje ela vira uma sucata daqui a 30 anos que vai virar um aço no futuro daqui a 50 anos, né? Então, o aço tem essa característica sustentável, digamos assim, né? A Gerdau ela tem 121 anos de história. A gente está presente em 9 países nas Américas, sendo que no Brasil é a maior operação, e temos aí quase 36 mil colaboradores diretos e indiretos nesses 9 países que a gente está presente, né? E a gente, como uma empresa centenária, né, em determinado momento a gente parou para pensar, né, como que a gente sobrevive, como a gente vive mais 100 anos, né? E para viver mais 100 anos a gente entendeu que a gente precisava mudar, primeiro internamente. Então, lá em 2014, né, começa um movimento de transformação cultural na empresa, uma preparação interna dos executivos para entender o que a gente precisava fazer para poder seguir sendo parte aí das soluções, dos desafios e anseios da sociedade, né? Então, começou-se um trabalho de desenvolvimento de uma nova cultura, né, para transformar a Gerdau ali numa empresa mais ágil, mais moderna, mais simples, mais diversa, inclusiva, mais inovadora. E dentro desse trabalho interno, entendeu-se, né, que a gente precisaria mudar, antes internamente e depois mudar externamente nesse contato com os nossos stakeholders, né? E a gente passou esses, digamos, 7, 8 anos, até ali por volta de 2020, fazendo esse trabalho interno, né? E esse trabalho interno culminou também com a chegada, né, de novos executivos ali para a liderança da empresa, que acabaram acelerando esse processo, né? E esse processo interno de transformação cultural, claro que teve um efeito também no modo como que a gente se comunica externamente, né? A Gerdau antes era uma empresa mais tradicional e bem mais low profile, então a gente era muito tímido, né, em redes sociais, no modo como a gente também trabalhava junto à imprensa. Então, a gente estava ali sempre em pautas mais de negócio, de desempenho financeiro. E aí a gente entende que a gente tem que começar a abraçar e falar sobre as pautas que, para nós, são importantes, né? Para falar sobre diversidade e inclusão, falar sobre inovação, falar sobre pessoas, atração, né, de talentos, e além de também falar sobre o aço. E um dos resultados desse trabalho todo de transformação cultural realizado internamente foi uma revisão dos nossos princípios e também do desenvolvimento do nosso propósito, né? A gente tem um propósito de empoderar pessoas que constroem o futuro. E quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de todos os públicos com quem a gente se relaciona. E a gente entendeu que a gente estava preparado para falar de toda essa transformação para fora, em 2 situações assim que são reais, que eu vou contar aqui para você, que foi quando
o nosso CEO atual, né, o Gustavo Werneck, em 2 conversas com públicos diferentes, ele entendeu que a gente precisava mudar o jeito que a gente se comunicava, né? Então, ele numa reunião com investidores no exterior, ele ouviu a primeira pergunta, né? Ele entendendo que eles iam perguntar, mas e aí, né? Qual que é a CAPEX da Gerdau para o ano que vem? Onde que vocês vão investir? Como que está a questão de dívida? E a primeira pergunta foi: quais são os seus valores? Qual que é o seu propósito como executivo? Qual que é o propósito e os princípios da empresa? E ele ficou com isso na cabeça, ele dividiu internamente, e aí depois, numa outra situação, com outro público, ele participando ali de um processo de trainees, né? Ele foi participar de uma dinâmica ali, e ele ouviu também, né, de um dos jovens ali que estavam se preparando e interessados em entrar na Gerdau, ele falou assim: eu não sei muito sobre o que a Gerdau é. Eu conheço a Gerdau do passado, mas quem que é a Gerdau do presente? Quais são os valores da empresa? Porque eu quero saber se eu quero trabalhar aqui, né? Não só se a empresa quer que aquela pessoa trabalhe ali, mas essa é um pouco essa inversão de valores e que você tem que ter aquele fit, né? Você tem que estar alinhado ali. E aí, ele, como grande patrocinador da comunicação, ele entendeu, né, e entende a importância de a gente se comunicar externamente. E aí, nesse sentido, a gente começou, né, a fazer alguns investimentos e abrir canais nossos nas redes sociais para poder falar com esse público final, não só o nosso público consumidor de aço, né, não só os setores ali com quem a gente está acostumado a falar. E aí, o Paulo até comentou aqui do Rock in Rio, vou trazer aqui num contexto do Rock in Rio também um case nosso recente, que está fresquinho aqui para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa questão do conteúdo próprio, né? A gente, Gerdau, está, de fato, patrocinando o Rock in Rio, né? Então, ali, o Palco Mundo, que é o palco principal, tem aço Gerdau, e a gente pensou como que a gente pode trazer um dos públicos mais importantes para a gente e engajá-los nesse sentido, que são as comunidades, né? A Gerdau está presente aqui em 13 estados no Brasil, e a gente queria fazer com que as pessoas que estão lá no entorno das nossas usinas se sentissem abraçadas e parte desse processo todo. E a gente, no começo do ano, né, em várias reuniões ali de equipe, a gente teve uma ideia de lançar um concurso de bandas, um concurso musical, que leva o nome da Gerdau, que chama Gerdau Me Leva para o Rio. E a gente fez esse lançamento do concurso faz um pouco mais de 10 dias. Né? Então, a intenção do concurso é levar bandas independentes das cidades, das 16 municípios onde a gente produz aço no Brasil, para tocar no Rock in Rio. Então, lançamos a inscrição, inclusive ela se encerra hoje, então, aí, quem conhecer músicos ainda dá para se inscrever, e que estão passando por uma curadoria de um produtor musical com quem a gente se associou, para poder escolher ali os 16 finalistas, um de cada das cidades que a gente produz, e vai ter uma avaliação de 2 bandas que vão ser escolhidas para levar para tocar no nosso stand lá no Rock in Rio. Aí eu posso trazer alguns números de hoje de manhã para vocês. A gente tem quase 300 bandas inscritas, de todos os municípios em que a gente atua. Então, a gente conseguiu aí atingir, de fato, o público que a gente queria atingir. O site, né, de inscrições tem mais de 15 mil acessos nesses 10 dias, o que é bastante. Né? E a gente entendeu que também para relacionar esse concurso, né, e ter um impacto importante de marca e reputação, a gente trouxe a Ivete Sangalo como embaixadora desse concurso. Né? Então, é ela quem vai entregar ali o troféu para as 2 bandas vencedoras lá no Rock in Rio, também fazendo uso aí, de influenciadores nas redes sociais aí para trazer essa imagem mais jovem, mais moderna da Gerdau para esse público novo que está se formando. Né? E aí, só para aqui trazer um pouquinho de resultados, né, que eu comentei aqui, de que hoje a alta liderança da Gerdau entende a comunicação externa como uma ferramenta estratégica, né, de como que a gente se posiciona, como que a gente consegue valorizar a marca.
Hoje, a Gerdau é a empresa do setor do aço no mundo que mais tem seguidores em redes sociais. Então, a gente tem mais de 2 milhões de seguidores, prioritariamente ali no LinkedIn. E, mais recentemente, também fomos pioneiros a entrar, a primeira empresa do setor do aço a entrar no TikTok e também a criar um canal no Spotify relacionado aí também com os artistas que vão tocar no palco mundo, onde a gente colocou aço ali no Rock in Rio. Tem um pouquinho isso que eu queria contar para vocês sobre Gerdau e depois, ao final, fico à disposição também para tirar dúvidas e contar um pouquinho mais. Obrigada. Parabéns, Ana. Acho que contou bem, porque a genialidade desse processo é, se você quer passar uma imagem de uma empresa que está passando por uma transformação interior de jovialidade, de transformação, você ir para o Rock in Rio e promover música, promover banda, e promover a cultura e a arte, você associa a marca a esse movimento de transformação, inclusive interna. Eu acho que genial, um belo exemplo. A resposta do que o jovem tem a ver com o aço, é interessante a provocação que eu te fiz. Por quê? Porque eu estou aproveitando o seu tempo, tá? Por quê? Porque, necessariamente, na criação de conteúdo proprietário, você não precisa falar de si próprio. Se vocês lembrarem no início do que eu estava falando, conteúdo é passar informação, passar conhecimento. Necessariamente não precisa falar de você. Tem um exemplo típico de um escritório de advocacia criminal que pediu, não é cliente, pediu uma ideia, uma conversa comigo do que fazer para alcançar públicos nas empresas, porque ele defendia, na Lava Jato, os donos das grandes corporações que estavam complicados, como criminalista, mas ele não conhecia o diretor jurídico daquela empresa, não conhecia o diretor de recursos humanos daquela empresa. E nós fizemos uma coisa que também as pessoas têm preconceito hoje em dia, mas por que não um produto físico? Então, a gente fez um paper físico para tratar de temas de interesse dos diretores de recursos humanos, diretores jurídicos, de altíssima qualidade, em papel, e enviado para a residência das pessoas, desses diretores, desse mailing. E tratava do quê? Tratava de diversidade, para a RH, tratava de inclusão social, etc. Ou tratava de reforma tributária, ou tratava de temas os mais variados, com conteúdo excepcional, com grandes personalidades falando naquele conteúdo. E teve sucesso, porque era uma coisa periódica, e que agora quem não recebia, no mês seguinte, ligava para o escritório de advocacia perguntando: eu não recebi esse mês. Não é uma coisa mensal, mas isso mostra o quanto o conteúdo de qualidade tem adesão e engajamento de públicos estratégicos específicos. Só para dar um exemplo, acho que a Gerdau deu um excelente exemplo de falar de música e não de aço. Nem por isso ela está desmerecendo os seus valores e a sua reputação, ela está construindo reputação, da mesma forma. Eu vou falar agora, vou passar para vocês a oportunidade de falar com um publicitário, né, de formação, mestre em administração, e, no nosso bate-papo informal, eu não sei se eu estou certo, mas a gente já percebeu que o Walter Romano, ele tem muito a agregar, do ponto de vista desse mundo digital. Não é isso, né, Renato? Você até comentou. Então, assim, é um pequeno mini gêniozinho. Espero que a gente consiga extrair dele o máximo possível de conhecimento e informação nesse bate-papo. E depois a gente, no bate-papo nosso aqui, a gente vai provocar ele para falar mais ainda. Vai lá, Walter. Boa tarde, pessoal. Que bom poder estar no presencial de novo aqui com todo mundo. Vou contar um pouquinho na verdade, de uma plataforma, né, de comunicação e também de uma mentalidade nova que a gente incorporou na organização, na MRV&Co, e acho que as duas frentes podem inspirar vocês um pouco no dia a dia. Aqui, né? Então, acho que o que conecta todo mundo que está aqui é isso aqui. Pode ser óbvio, mas se a gente não olhar com atenção para isso, talvez a gente tome decisões erradas. E aqui vai ajudar vocês a pensarem comigo sobre o processo que a gente construiu dentro da MRV&Co.
E por que a gente está falando de escassez de atenção num contexto de abundância de informação, né? Porque a gente diariamente tem que conseguir, de alguma forma, influenciar a narrativa, participar de conversas. A gente vê vários exemplos que a gente teve aqui. Imagina os desafios que vocês estão aí para amanhã, estarem executando no trabalho de vocês. E, para piorar, a gente tem outras questões. Opa! Ai, está para trás. Espera aí. E, para tornar ainda pior na situação, a gente tem outros contextos que tornam isso, que eu vou chamar de comunicação contemporânea, ainda mais complexo. Vou trazer só 2 aqui, que a gente vai poder pensar sobre eles. Primeiro, que vocês já devem ter visto, é a crise de confiança nas organizações. Então, governos, imprensa, diferentes instituições que, classicamente, eram detentoras do poder da informação, estão sendo questionadas pela sociedade. Aqui eu trago o Trust Barometer da Edelman como exemplo, de 2022, mas isso já vem de outros anos, né? No ano passado, eles declararam como o espírito do tempo do barômetro de confiança a falência da informação. E aqui já tinha alguns apontamentos de insights para empresas que a gente pode considerar relevante. Então, primeira dica que eles davam, né? Assim, as empresas devem expandir suas funções. Então, olhar não só para o seu core business, entender que ela pode liderar mudanças de questões que transcendem seu negócio. E a infodemia é um dos lugares que a gente pode atuar como empresa. E aí aqui é um ponto de reflexão importante para qualquer organização, em que território eu atuo, e território no campo simbólico mesmo, né? Que a gente consegue ter alguma influência ou autoridade para gerar uma transformação mais rápida. Eu acho que é um exercício diário do profissional de comunicação para conseguir pensar projetos que vão além de só dar visibilidade ao que ela faz, mas construir coisas que realmente podem acelerar processos relevantes. A atuação da liderança também, né, que deve estar sempre munida de fatos que podem ajudar a decidir, tomar de decisão. E também agir com empatia, então, que tem muito a ver com não tomar decisão sozinho, é conseguir considerar os stakeholders e considerar os contextos diferentes que estão acontecendo ali para poder agir da maneira mais assertiva. E esse terceiro aqui, que as instituições passam a ter que adquirir, fornecer informações de qualidade que sejam valiosas para as pessoas, que começa um movimento de inversão aí, né? Não é sobre as narrativas que a empresa quer trazer, é sobre uma leitura do que está acontecendo num contexto social, econômico, cultural, para poder participar de maneira relevante dessas conversas, o que vai, obviamente, auxiliar na retenção de atenção e atrair uma conversa mais próxima das pessoas, né? E aqui vai entrar um outro contexto, que é tecnológico. Não sei se todo mundo está acompanhando, ele já foi adiado 2 ou 3 vezes, principalmente pela complexidade dele, mas é algo premente, que deriva da questão de privacidade de dados, né? Então, a gente vê que a LGPD está sendo implementada no Brasil, na Europa também, e há um grande questionamento sobre o uso dos dados pelas big techs, que controlam hoje, né, grande parte das informações sobre as pessoas hoje, e os publishers, né, no caso aqui, os veículos clássicos, já começam a pensar novas maneiras de trabalhar em um futuro sem cookies. O que é um futuro sem cookies? O Google avisou, não vou mais entregar informações de sites de terceiros para que você possa pensar segmentação de público na sua forma de chegar em audiências que te interessam. Então, a lógica de retargeting, remarketing, microclusterização, N coisas que aconteceram nessa evolução do mercado digital, vai quebrar esse paradigma e uma nova forma tem que nascer aí. E, paralelo a isso, tem o olhar das marcas e um questionamento. Será que sua empresa está preparada para viver num mundo sem cookies? E um futuro sem cookies? Marketing talvez vai desaparecer, se você não inventar outras formas de agir. Então, aqui, acho que eu vou inserir até o propósito da organização que eu trabalho aqui para fazer sentido com esse momento, né? A MRV Co hoje trabalha com o propósito que é o futuro a gente constrói hoje. Uma empresa de construção. É que eu acho que é o momento da gente desconstruir muita coisa que a gente está pensando para conseguir construir de novo e fazer o futuro que vai nos interessar no campo da comunicação aqui. Mas vou trazer daqui a pouco a organização também, como que ela se conecta a isso. Então, tá. Então, estamos falando de uma comunicação em transformação e agora eu vou inserir a MRV Co nesse contexto, que também é um negócio em transformação. Até na apresentação, muitas vezes, os executivos, os profissionais da MRV são apresentados como MRV, só que aí, hoje a gente já é um grupo que se chama MRV Co, que tem 5 empresas. E aí, aqui vai ser um momento de 1 minutinho só para contextualizar, para vocês entenderem o que é empresa.
Esse selo MRV&Co foi criado há 3 anos por uma necessidade de ampliar o portfólio de negócios e também de funding. Aqui tem uma questão de sustentabilidade do negócio do ponto de vista econômico mesmo. A MRV, que tem 43 anos, é uma empresa que provê imóveis para classes C e D. Ela atua muito na questão de déficit habitacional no Brasil, ela cresceu muito com os programas habitacionais, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela. 1 em cada 150 brasileiros mora no MRV hoje, então tem uma capilaridade, um alcance muito grande, é a maior construtora da América Latina hoje. Só que isso trazia um posicionamento de escala, mas muito focado em um modelo de negócio só. E aí foram construídos outras verticais de negócio que conceituaram essa MRV&Co como uma plataforma habitacional. Entrou a Urba, que faz loteamentos inteligentes, a Lugo, que é uma startup da MRV, para aluguel de imóveis, que testa vários serviços, lavanderia, carro compartilhado, uma série de possibilidades de repensar a forma de viver dentro da habitação que tem na Lugo, a Sensia, que já começa a entregar imóveis de padrão de classe média, e a Resia, que é a nossa operação internacional dos Estados Unidos. Então, no final, a MRV&Co se coloca como uma organização que quer pensar as diferentes fases das necessidades relacionadas ao morar. Tá? Estou trazendo só o contexto estratégico do negócio para a gente voltar para a comunicação agora. E dentro de uma organização, pensem nisso, né? Que se 1 em cada 150 brasileiros moram no MRV, a gente está em 22 estados, mais Distrito Federal, mais de 160 cidades. É um negócio de impacto, que pode ser um impacto positivo ou um impacto que realmente gere mudanças que não sejam tão legais nos lugares onde a empresa atua. Isso trouxe para a organização uma consciência muito grande na perspectiva de reputação desse poder que ela tem, né? de como ela tem que ter atenção aos movimentos que ela faz e como ela interage com diferentes stakeholders ali. Então, um dos movimentos mais claros que a organização fez foi aderir ao Pacto Global da ONU. Então, ela está no Pacto Global e, hoje, no Brasil, um dos nossos CEOs, que é o Eduardo Fischer, é o líder de impacto do ODS 11, né? Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, que é cidades e comunidades sustentáveis. Então, é o core de atuação nosso. A nossa empresa e o nosso principal executivo tem um papel de liderar um movimento de transformação para os objetivos de 2030 que a ONU tem. E aí, na perspectiva de comunicação, isso é uma pressão muito grande para nós. A Mariana, até minha colega de assessoria de imprensa, está ali, eu sei o dia a dia dela, como que é isso. Que é como a gente pega essas ações que a gente tem trazido, a partir da perspectiva de ESG, e coloca numa jornada de comunicação também. E num contexto de relevância dos stakeholders também, investidores, comunidades, marca empregadora, né? As pessoas que podem vir a trabalhar com a gente começam a demandar mais clareza e mais transparência e uma jornada mais efetiva de transformação. Isso, eu acho incrível o trabalho que é feito lá. Tá? Eu não trabalho na área, mas eu acho muito legal ver como isso acontece, como que é feita a alfabetização dos empregados de chão de fábrica, da construção, como que é feito o trabalho do Instituto MRV apoiando crianças com síndrome de Down, várias iniciativas de educação, redução de resíduos, reuso de água, todos os possíveis impactos do negócio estão sendo reanalisados e pensados formas mais sustentáveis de trabalhar e de disseminar isso para que fornecedores e outros atores envolvidos na cadeia possam auxiliar nesse desenvolvimento também. Aqui, então, o Eduardo Fischer, ele é muito atuante, ele está sempre presente na mídia e assume esse papel de porta-voz, produz artigos, nos ajuda muito a comunicar essa jornada. E nos canais institucionais da organização, seja no site, relatório de sustentabilidade, relatórios desenvolvidos pela nossa área de assessoria de imprensa para entregar para stakeholders específicos via WhatsApp, via redes de comunicação, esse trabalho é muito bem constituído. Aí agora eu faço a grande pausa. Mas a pergunta que eu faço é, e esse futuro que a gente quer construir, ele é autorreferente? A gente consegue construir ele sozinho? Faz sentido a gente querer transformar o mundo e construir o futuro do habitar falando só o que a gente faz, comunicando só as transformações que a MRV consegue mobilizar? E se, além de todos esses esforços que a gente faz via assessoria de imprensa, às vezes publicidade, ações relacionais, a gente criasse uma outra forma de ocupar esse lugar de autoridade que uma organização desse tamanho tem, que uma marca dessa pode trazer, mas dando palco para que outras pessoas, outros atores
de outros segmentos, inclusive, e às vezes até concorrentes, possam nos ajudar a acelerar esse processo de transformação e de construção do futuro. E aqui nasce essa mentalidade de brand publishing, que hoje eu estou liderando esse processo lá dentro, mas que foi uma estrutura criada para pensar essa outra frente. Então, não é uma estrutura que compete com assessoria de imprensa, com publicidade. Ela é mais uma perna que nasce ali dentro para ter autonomia para desenvolver esse processo. E vamos lembrar lá atrás, quando a gente falou, né? Buscando mais atenção dos públicos e uma escuta mais ativa, trazendo conexão cultural, social, relevância, implementando uma estrutura de mídia proprietária que nos ajude a gerar dados primários, que a gente não dependa no futuro de dados de terceiros para conseguir chegar nas audiências que nos interessam, a gente conhecer melhor essas audiências. E eu digo mais, é um primeiro passo que a gente vê até para a Web3. A gente não quer olhar para essas pessoas como audiência, a gente quer olhar como comunidades em que a gente pode gerar valor compartilhado em algum momento. Mas esse é um passo de visão de futuro lá na frente. Então, é isso, né? Então, a gente evolui dessa visão de mídia proprietária, que muitas vezes é autorreferente, acontece nos próprios canais da marca, estrutura uma mentalidade de publisher e entende melhor esse processo de transição midiática, que os veículos estão tendo dificuldade para se manter. Quando você tem uma vertical temática, nem sempre você tem editorias ou canais relevantes para trazer os assuntos que a sua marca gostaria de se conectar, e a gente começa a desenvolver um processo para atuar nesse lugar. E aí, aqui apresento para vocês a solução que a gente implementou em outubro do ano passado. É uma plataforma que se chama Habitability, com essa tagline com vista para o futuro. Aqui, depois vocês podem entrar no site www.habitability.com.br ou no podcast. Habitability está no Spotify e nas principais redes para vocês conhecerem um pouco. Mas aqui traz um pouco do que é esse manifesto do Habitability. A gente quer construir um futuro inteligente, eficiente, sustentável, que seja feito por múltiplas vozes. E a habitabilidade não é sobre concreto, sobre a construção, é sobre como as pessoas habitam esses lugares. Então, o foco está no humano, e não apenas no método construtivo, que é uma grande mudança de paradigma interna, até numa organização como a nossa, que tem que produzir centenas, milhares de apartamentos num processo de exímia execução, mas que a gente agora fala, opa, vamos parar aqui também para planejar e pensar e construir tomada de decisão no futuro que interessa para o planeta. Então, é um produto que é de comunicação, mas, ao mesmo tempo, ele influencia a própria organização a se transformar também. E uma premissa, desde o dia que a gente lançou, foi essa. A Habitability tem independência editorial para promover os debates necessários sobre o futuro do habitat. Vai bater na nossa mesa um release da MRV, ou da UBA, ou de alguém próprio, e, se não for relevante, ele não entra. E, para começar, como a coisa ainda não tinha um motor rodando, a gente falou 70% de fora, até 30% de dentro. E hoje a gente roda com, no máximo, 15% de dentro, de tanto conteúdo externo que nos interessa para trabalhar sobre ele. Aqui há o rostinho do projeto. E ele tem 3 verticais editoriais. Uma de mercado, que entende quais as transformações o mercado que influencia o futuro do habitat tem acontecido. Então, a gente não está falando só de construtora, a gente está falando de empresa que está botando patinete na rua, a gente está falando de projetos que transformam comunidades carentes na periferia, enfim, qualquer coisa que a gente mapeia hoje como uma necessidade do mercado. Impacto positivo, então, curadoria de bons exemplos, né, um holofote para coisas que estão acontecendo, que a gente entende que está desenhando um futuro desejável, e inovação. Coisas novas, associação de coisas que não foram pensadas e que podem estar produzindo algo novo. E a gente cuida muito para que sustentabilidade, inovação, impacto e tecnologia não sejam divergentes, que isso acontece muitas vezes. É como a gente traz esse olhar do sustentável, do meio ambiente, conectado com boas soluções que envolvem tecnologia e também respeito à natureza e outras coisas. Para vocês terem um panorama aqui, pensei 6 entrevistados que a gente trouxe. Então, a gente faz entrevistas com profundidade, a gente quer ter um olhar muito analítico sobre isso, mas aqui vocês conseguem ter um panorama de quem está com a gente nessa construção editorial do projeto. A Jane Broco, por exemplo, ela é uma estudiosa que trabalha sobre biomimética, como a gente pode inspirar nas formas da natureza para resolver problemas, designs concretos do nosso mundo. É um trabalho incrível, assim, olha qual o formato da cobra, como aquilo pode fazer algo que pode fazer, ou como funciona o cupinzeiro e a organização de trajeto deles, como a gente poderia se inspirar nisso.
alguns entes mais institucionais, que a gente quer estar próximo. Luiz Antônio França, ele é o presidente da ABRAIN, que é a Associação Brasileira das Incorporadoras. Sabe? Ele participa do fórum de tomada de decisões estratégicas sobre o nosso negócio. Silvio Meira, um baita pensador, que traz o conceito do presente estendido. Olhe lá na frente onde você quer estar e constrói agora o que vai fazer você chegar lá. E é muito legal como ele ajudou a gente a pensar essa questão da analogia da rede e na cidade, no real como rede. Jan Gehl, que é um super arquiteto e urbanista dinamarquês, que criou o livro Cidade para as Pessoas, e são pessoas que toparam participar do Habitability pela proposta de valor que a gente trouxe. Ninguém é contratado aqui. A gente está instituindo um veículo e as pessoas gostaram da ideia que está sendo adotada ali. E agora, há 2 meses, a gente deu mais um passo, que foi o lançamento do podcast. A gente convidou o Luiz Gustavo Passetti, que é um super jornalista, que foi da Fast Company, da Forbes, muito influenciador no LinkedIn, e ele é o nosso anfitrião. Então, a gente tem um programa semanal, também discutindo o futuro do habitar, vários episódios sobre 5G, cidades inteligentes, como as dinâmicas de trabalho acontecem na cidade, até o metaverso. E aqui alguns números muito rápido para vocês entenderem o conceito. Então, a gente já teve, nesse primeiro ano, 860 mil acessos únicos, mais de 11 mil termos editorialmente que nos interessavam classificados, e ali embaixo vocês veem como está esse crescimento de relevância do portal nos diferentes canais. Por exemplo, só um exemplo aqui, urbanização sustentável. Hoje a gente é a melhor resposta no Google, para quem busca por isso, com esse snippet, com esse destaque, aí há mais de 3 meses. Assim. Então, a gente está ocupando um lugar de autoridade que ninguém estava trazendo antes. E, para fechar aqui, uma grande novidade, anuncio aqui em primeira mão, dia 3 de novembro, a gente vai fazer o primeiro Prêmio Habitability aqui na FAAP, para reconhecer 5 pessoas que estão fazendo as iniciativas transformadoras e que nos inspiram para esse futuro do habitar. É isso, pessoal, e convido todos vocês para construir o futuro do habitar conosco. Eu queria agradecer o meu time de trabalho, que foi ótimo. O nosso bate-papo vai ter que ser feito lá fora, a troca de ideias vai ter que ser feita lá fora, porque nós estamos em cima do horário. Eu acho que a riqueza foi tão grande, a troca de papo foi tão grande, que a gente consumiu o tempo do debate durante as apresentações. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui só, mas quem fez, por favor, fala comigo lá fora, que eu vou tentar responder. Tá bom? Muito obrigado. Um bom descanso. Muito bem. E aí? O que você achou dessa mesa redonda, que foi coordenada pelo Paulo Andreoli, como eu disse, a mesa que tratou de tendências de conteúdos proprietários? Mas, como eu prometi lá no começo, a gente vai conferir agora as entrevistas que foram feitas pelo Gilberto dos Santos. É a hora do Gilberto brilhar como repórter, ele que é um excelente jornalista. E o Gilberto, que esteve com a gente na cobertura do Congresso, ele entrevistou 2 profissionais que fizeram parte dessa mesa. Ele falou com a Luciana Sobral, que ela é diretora de comunicação e public affairs da Janssen Brasil, e falou com a Ana Paula Batista, ela que é executiva de comunicação e líder de relações com a imprensa da Gerdau. Vamos ver, então, como é que foram essas 2 entrevistas realizadas pelo Gilberto dos Santos. Estamos falando aqui com a Ana Paula, da Gerdau, executiva de comunicação. Você comentou, Ana, durante a sua apresentação aqui no 25º Congresso da Mega Brasil, que a empresa está promovendo uma transformação cultural. Como é que isso está acontecendo na prática? Bom, a Gerdau é uma empresa de 121 anos, né? E ela entendeu que para sobreviver mais 100 anos, ela precisava mudar. Precisava acompanhar as transformações pelas quais a sociedade tem passado. Então, ela iniciou lá em 2014 um processo de transformação cultural, primeiro trabalhando internamente com seus executivos, e que resultou, né, numa revisão de seus princípios, o lançamento do seu propósito, que é empoderar pessoas que constroem o futuro, e também no modo como tem se comunicado externamente com os públicos de seu interesse. Então, a empresa se tornou mais simples, mais moderna, mais digital, mais diversa e inclusiva, e acabou ali abraçando temas que para ela são importantes, não apenas para falar de aço, do negócio,
mas para a gente falar de pessoas, falar de diversidade, inclusão, de sustentabilidade, inovação, e para isso a comunicação se tornou ali um dos pilares estratégicos da empresa, né? A alta liderança, os executivos entendem de fato a comunicação como um meio para a gente poder atingir esses públicos que são importantes para a gente. Ou seja, a área de comunicação ganhou uma importância cada vez mais estratégica com isso, né? Sem dúvida, ela já tinha, né, a sua importância, mas ela acabou também acompanhando esse processo de transformação cultural. Acho que também houve um processo da transformação da comunicação, né? Então a empresa passou a gente tinha um perfil um pouco mais low profile e hoje a gente tem um perfil de fato bastante aberto de conversa contínua e transparente, né, com os nossos stakeholders. Então hoje, por exemplo, a Gerdau é a empresa que mais tem seguidores nas redes sociais do setor do aço no mundo todo, né? É a que tem mais seguidores. A gente tem mais de 2 milhões de seguidores. Como é que vocês conseguiram isso? A gente humanizou bastante a nossa comunicação nesses canais, né? Então hoje a gente tem perfis no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, no Twitter e mais recentemente a gente até lançou um canal no TikTok, também sendo a primeira indústria do aço a ter ali o seu posicionamento para justamente falar com todos esses públicos que para nós são importantes. Ou seja, vocês emergiram de fato na era digital, nas plataformas digitais para ter esse resultado, então. Exatamente. Essa transformação cultural, a qual eu comentei antes, ela também resultou numa transformação digital de todo o negócio e a comunicação não podia ser diferente, né? Então, a gente tem aí investido bastante no conteúdo que a gente traz ali para as nossas redes sociais, humanizando bastante, né? Então a gente tem trazido histórias, contado as histórias internas da empresa mesmo ali, contando aí com a participação dos embaixadores, tanto os executivos quanto os colaboradores e colaboradoras ali que também acabam dando sua carinha. Vou te trazer um exemplo, hoje é o dia do estagiário e da estagiária, né? E ali em todos os nossos canais a gente fez uma homenagem a eles com conteúdo que tá ali a carinha dos estagiários nossos em todos os países, assim, que a gente está presente, parabenizando e contando um pouquinho da importância dessas pessoas que estão começando a carreira ali conosco. Então vocês estão, assim, envolvendo todas as áreas da empresa? Sim, acho que a comunicação é uma área que é transversal a toda a empresa, né? Então, quando eu falo que a comunicação virou um pilar estratégico, não só reconhecida pela alta liderança, mas por todas as áreas, né? Então, a gente tem ali uma função estratégica de ser uma antena do que está acontecendo em toda a empresa e também nos colocar ali à disposição para que as pessoas nos procurem e nos contem histórias para que a gente possa, né, deixar com que essas histórias não fiquem represadas ali internamente, mas que a sociedade possa também conhecer o que é a Gerdau hoje aos 121 anos, né? É uma empresa centenária, mas com uma cabeça de startup, assim, bastante moderna e pensando aí nesse futuro mais sustentável e focado nas pessoas. Olha aí, que ótimo exemplo de comunicação, que ótima referência. Parabéns para vocês pelo resultado que vocês estão tendo com essa missão. Obrigada, até a próxima. Estamos aqui com a Luciana Sobral, da empresa Janssen. Você comentou, Luciana, na sua apresentação, que vocês estão promovendo uma transformação na comunicação. Na prática, como é que está sendo feita essa transformação? Obrigada, Paula. Gilberto, né? Desculpa. Isso. Obrigada, Gilberto. Como eu comentei, a gente tem feito uma transformação na Janssen, na forma como a gente se comunica com os nossos stakeholders. Então, a gente sai de uma comunicação na qual a gente fala para as pessoas, mas a gente muda isso para como a gente fala com as pessoas. Então, a nossa entrada nas redes sociais nos últimos 3 anos tem ajudado a gente muito nessa conversa, assim como uma mudança na forma como a gente enxerga o nosso modelo omnichannel de comunicação. Quando a gente fala de omnichannel, a gente pensa muito em multipúblicos, múltipla audiência, assim como multicanais. A gente praticamente ressignifica um pouco o papel dessa audiência e começa a enxergá-lo não como um fim dessa comunicação, mas também como um meio no qual a gente os convida a participar desde a construção do conteúdo até o momento de compartilhamento desse conteúdo. Então é um trabalho de muita colaboração no qual a gente compartilha o protagonismo com os nossos stakeholders. Luciana, isso tem aumentado com certeza a importância estratégica da área de comunicação nas empresas, não?
Sim, tem mudado bastante. Eu costumo falar que a gente não é uma área de suporte, né? A gente é uma área de negócio como outra qualquer. A gente tem atuado muito perto do negócio para entender, né, as necessidades, assim como entender as necessidades da sociedade, né? Como eu comentei, nossa função e nossa missão como comunicação não é só trabalhar a reputação da companhia, como também trabalhar, né, ajudar o brasileiro a cuidar melhor da sua saúde. Perfeito. Muito obrigado, Luciana. Obrigada. E assim chegamos ao final de mais um dia desta maratona do 25º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Eu lembro que o conteúdo aqui veiculado permanecerá disponível para ser acessado a qualquer tempo nos canais de streaming da Mega Brasil. Amanhã tem mais. Nesta sexta-feira, a nossa maratona vai trazer até você a mesa redonda sobre comunicação, que teve como tema central Comunicação, a nova arma dos povos originários da Amazônia. Dela participaram Caçuza Benevides, jornalista e coordenadora de comunicação do Instituto Cabu, Eric Terena, jornalista e especialista em etnomídias e um dos fundadores da Mídia Índia também. Juliana Hadler foi outra participante desta mesa, ela que é idealizadora da rede Waiuri, do Instituto Socioambiental do Rio Negro, e Luciana Kaxinawa, primeira repórter indígena de TV e que integra a rede de jovens comunicadores da coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira. A mediação foi de Leão Serva, diretor de jornalismo da TV Cultura. Quem estará comigo na abertura dessa sessão será a Verônica Goizueta, jornalista, correspondente estrangeira e que no Brasil gerencia as atividades do Amazon Rainforest Journalism Fund e também integra a Sumaúma, plataforma global de jornalismo focada nas questões da Amazônia. Então, amanhã, a partir das 13 horas, temos um novo encontro marcado aqui nos canais da Mega Brasil. Vem maratonar com a gente!